Uma pergunta comum aos pais: quando é que meu filho vai começar a falar? Será que tem um jeitinho de estimular as crianças, né? Nós vamos conversar sobre isso agora com a fonoaudióloga Aroânia Lopes. Olha os exercícios vocais. A Aroânia Lopes está com a gente aqui. Claro que você também pode se participar. Você que está com o seu bebê aí prestes a falar. Aroânia, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. E aí eu quero começar com o seguinte, porque vem uma ansiedade dos pais quando a criança vai, né, se aproxima aquela fase que ela pode começar a balbuciar, a trazer algumas palavrinhas. Antes de estimular, é preciso controlar a ansiedade? Entender que é um processo, né? O desenvolvimento da linguagem é um processo. Acho que a primeira coisa que é legal falar para os pais é que filho, eles acham às vezes que a criança não entende. Né? Tem muita gente que fala assim, eu não falo isso com ele porque ele não está na hora ainda. Sempre é hora. O bebê, desde que ele nasce, eu brinco que ele nasce uma folha de papel em branco. E nós, adultos, interlocutores, que vamos escrevendo e ajudando ele a formar o papel de interlocutor também. Então, é nós que vamos pontuando e vamos estimulando. Então, um bebezinho lá, que está lá brincando, sorrindo, gugunando, ele já está construindo a linguagem dele. E aí, existe uma idade certa ou não? É no tempo da criança para que ela comece a balbuciar e trazer algumas sílabas? Existe sim. A gente tem até umas tabelas aí, até no meu Instagram sempre eu posto essas coisas para ajudar os pais, que é mais ou menos, em média, a criança, ela tem que comer... Teoricamente, ela começa a balbuciar aí pelo 6º mês, 9º mês. Aí, 1 aninho, ela começa a falar a palavra simples, mamã, papá. E os 2 anos, ela passa para o boom da linguagem, onde ela aumenta o vocabulário dela muito. E até os 4 anos, mais ou menos, ela teria que falar quase todos os fonemas. Às vezes o R, que é o último fonema, o R, que é um fonema mais difícil. Mas assim, é importante que essa criança seja estimulada, porque senão ela começa às vezes a se sentir mal com 5 aninhos, já não está falando bem, entendeu? Então é importante que os pais fiquem atentos a isso. E aí, para estimular, você disse, né, que tem que estimular sempre, né, conversar com a criança, eu imagino cantar para a criança, para que ela comece a perceber tudo isso. O que eu posso, de que forma eu posso estimular? Por exemplo, de repente ela vê um vaso de flores, né? Flor, isso aqui é flor, isso aqui é o cachorro. Como que começa esse fazer incentivo? Nomeação de palavras simples, né? Que é o que você está dando exemplo aí. Nomear palavras simples. E eu sempre falo assim para os pais. Uma das melhores horas de estimular a filha é dentro do carro, quando a gente está lá na cadeirinha, né? Então tá os dois indo para algum lugar e a mãe ou o pai falando, mostrando o mundo externo para a criança. Olha, a árvore, que linda, a árvore é rosa. O avião passou, olha o barulho do avião, estimular os sons. Esses sons onomatopeicos que a gente chama, que sons da natureza. A chuva está caindo, olha o barulho da chuva. Shhh. O cachorro, au, olha lá, au, au, né? A galinha, cococó. Isso tudo, é muito interessante isso, Mônica. Quando eu ensino uma criança a falar cococó, eu estou estimulando ela a falar o C. E depois falar os fonemas guturais, entendeu? Entendi. Ou, por exemplo, quando eu estou brincando com a criança, se é um menino ou de um caminhãozinho, estou fazendo... né? Pequenininho lá, eu brincando, ou até olhando para esse bebê e fazendo... eu estou estimulando ele a falar os fonemas bilabiais. Então, isso é uma dica legal. Os pais entenderem que os sons que eu apresento para ele, mesmo ele não falando ainda, ele está sendo preparado para falar os fonemas do português. Olha que interessante. E aí tem o seu Itoshi, que ele participa sempre conosco, lá de Iraí de Minas. Oi, Itoshi, um beijo para você. E ele falou, Mônica, as crianças aprendem ouvindo, que você falou desses sons, né? E aí ele faz um alerta, portanto, não falem errado. Isso é outra coisa que eu ia falar. É importante sempre falar a palavra correta. É claro que quando é bebê, a gente fala com uma entonaçãozinha mais... mas isso é legal, isso. Até a entonação... ela é interessante, porque a criança vai percebendo a prosódia, que um som ele é mais grave, que um som ele é mais agudo. Isso vai estimulando o processamento auditivo, que vai preparando essa criança para aprender a ler e escrever.
Por falar nisso, tem uma amiga nossa aqui, olha, ler em voz alta para a criança ajuda, estimula que ela fale melhor. A nossa amiga não colocou o nome aqui. Bom dia para você, viu? Bom dia, olha só, sim, ajuda. Contar história para a criança é uma estratégia muito boa, né? Porque também ela é rica em melodia, né? Contar história à noite antes de dormir é muito legal. gostoso. E é aquele momento de interação entre mãe, entre pai. Eu sempre falo, ter filho, gente, a gente tem que querer. Então é bom planejar, porque ter filho dá trabalho. E ter filho por ter e não fazer esse processo todo de estimulação, aí as coisas ficam muito perdidas. Então, assim, revezar marido e mulher, um vai uma noite, é porque todo mundo trabalha, está cansado, outro vai outra noite. E assim a criança vai construindo essa imagem de bom falante dela. A gente vai fazer uma pausa com a Aroânia Lopes, que é fonoaudióloga, trazendo aqui dicas para você estimular os seus filhos a conversarem, a falarem, a prestarem atenção nesse mundo, né, das palavras e dos sons. Já já eu volto com você, viu, Aroânia? Estamos de volta com você e, claro, trazendo hoje dicas para que os pais possam estimular a fala dos bebês. Ler histórias, apontar para objetos, né? Claro, sempre respeitando também o tempo da criança e não ficando naquela ansiedade. E eu estou conversando com a fonoaudióloga Aroânia Lopes. Aroa, eu vou trazer para você uma outra pergunta que chegou. Pode participar, viu, gente? 99897.000. A Marisa contou o seguinte, o neto dela tem 3 anos e não fala nada, fica no gugunando, né, como você falou. A gente estimula bastante. É preocupante? É preocupante e um fator que é importante ser falado. A criança também, para falar bem, ela tem que ouvir bem, né? Então, tá com 3 anos de idade, ainda só está no gugunado, acho que a primeira coisa é levar no otorrinolaringologista, ele vai fazer um exame, vai avaliar o ouvido e pedir para a fonoaudióloga fazer uma avaliação audiológica. Então, para falar, para adquirir a linguagem, a criança tem que ouvir bem. Então, esse é o primeiro que se pensa. Então, depois que se faz uma avaliação auditiva, se descarta isso, aí tem que investigar, fazer uma avaliação fonoaudiológica para ver o que está acontecendo. A Flávia também está na mesma situação, mas é o sobrinho dela, que tem 3 anos, fala pouquíssimas palavras e está se comunicando muito por gestos. Ele é muito inteligente. Então, o primeiro passo é levar no otorrino. Levar no otorrino para fazer uma avaliação auditiva e junto com isso fazer uma avaliação com a fono. Agora, a questão dos gestos também é importante ser falado. Às vezes, os pais, no primeiro gesto de apontamento para uma água, atendem a criança. E a criança é muito esperta. Tudo que é mais fácil para ela, ela vai assumir aquilo como padrão. Então, tomar cuidado para não ficar atendendo a criança toda vez que ela aponta alguma coisa e pede. Porque ela tem que tentar, se toda vez que eu atender, no primeiro apontar, ela não vai ter necessidade de falar. Por que ela vai falar? Né? De pedir, ela só vai apontar e a sua necessidade vai ser atendida. Então, ela tem que entender que para as necessidades dela serem atendidas, ela tem que verbalizar e tem que pedir. Então, só apontar tem alguma coisa aí na interação que não está legal. Que não está legal, né? E esse processo de estimular da forma correta, isso vai interferir, a gente estava até conversando sobre isso, na boa comunicação dessa criança? Até mesmo ali na adolescência, na fase adulta? Sim, totalmente. Essa imagem de bom falante, ela é criada dentro de casa, com o pai e a mãe conversando, com uma família que conversa mais. Geralmente, filhos de pais e mães que são calados falam menos. E quer dizer, essa é a prova maior de que tem tudo a ver, né? Exatamente. Se eu tenho uma mãe calada que não conversa muito, a criança, o vocabulário dessa criança é reduzido. Outra coisa também, nós vivemos num tempo de competição com o eletrônico, Mônica. Sim, muito forte, né? Eu imagino que você já devia até falar sobre isso, eu estou me adiantando. Mas televisão e celular, desenho no celular, não ensina a criança a falar. Não ensina. Então, pais, sinto muito, mas o celular crianças tem que dar um tempinho, que né? ficam o tempo todo em celular, as pesquisas já mostram que até problema pra de visão, visão né? Ele tem acontecido. Né? Deixa eu trazer aqui a Claudinara, que quer saber o seguinte, o filho dela tem 2 anos e 8 meses e está gaguejando muito. É normal para essa fase? Quer dizer, nesse processo de fala,
A criança gaguejar um pouco é normal? Olha, esse é uma queixa muito grande nos consultórios, que sempre precisa de uma orientação. A orientação é o seguinte: a criança, em torno de 2 anos e meio, 3 anos, ela pode passar por um processo de gagueira fisiológica. Esse momento é muito importante a postura da família. É aquele momento que, por algum motivo, ela gaguejou e ela percebeu que aquilo chamou a atenção da família. Então, a orientação que é feita, a princípio, é ignorar. A família vai ter paciência, não vai falar assim, termina logo, não vai terminar a frase para a criança. Esse é assunto para um programa inteiro, viu, Mônica? Mas a gagueira, se ela não for bem orientada, e se as atitudes comunicativas neste período que a criança está gaguejando não forem corretas, ela pode se tornar o gago para o resto da vida. Esse é o ponto que é um ponto delicado. Deixa eu trazer mais uma pergunta aqui para você, da turma que está participando. A linguagem materna, desde as primeiras, eu acho que é isso aqui. Das primeiras mamadas, eu acho que é isso. É importante. Acho que ela está querendo dizer assim, o falar da mãe com o bebê. Com o bebê ali, né? Muito importante. Na amamentação. Eu acho que foi isso. Como eu disse, Raquel. A criança é uma folha branca e a gente que vai imprimindo e vai escrevendo esse mundo linguístico. Então, se é uma mãe carinhosa que quando está mamando, está cantando, está conversando, essa criança vai falar muito mais cedo, com certeza. A gente tem outras dicas, né? Nós falamos de apontar e falar, olha, ali é o vaso de flores, é a flor, né? O que mais que a gente pode estimular? A ler as histórias, canções? Cantar, muito importante assim, por exemplo, depois que já começou a ir para a escola, chegar no final do dia e falar assim, e aí filho, filha, me conte como foi a sua escola, a sua aula hoje. Isso faz com que a criança o cérebro dela organizando. Vai fazendo uma elaboração de pensamento para ela pensar o início, o meio e o fim. Isso é uma ótima dica para construir um bom comunicador. Conte como é que foi seu dia para mim. Ai, que legal, né? Entendeu? Isso, ela já vai se organizando e aí o dia que ela for aprender a fazer uma redação. Pensei nisso. O dia que for aprender gravar um vídeo na internet, que hoje em dia todo mundo grava, todo mundo está tentando, né? Então, isso tudo já prepara para um bom comunicador lá na vida adulta. Muito bem. Com essas dicas, né, muito importantes aqui, a gente agradece a você, Aroânia, pela participação. Eu que agradeço o convite. E volte sempre. Aroânia Lopes, fonoaudióloga, com a gente aqui hoje, trazendo dicas para você estimular os seus filhos aí nessa alegria do começo da fala deles, tá? Obrigada, Arô.